Jesus pregava a boa nova ao reino anunciando e curava toda espécie de doenças entre o povo. Aleluia, 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 aleluia. Olá, amados irmãos e irmãs que nos acompanham na anunciação do Evangelho diário, paz e bem. Hoje é quarta-feira e nós estamos na segunda semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. E ele estendeu a mão e ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus, a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, esse evangelho para nós é um soco no coração, porque ele nos obriga a olhar para dentro de nós e nos perguntar: como está o meu coração diante de Deus? Jesus entra na sinagoga, um lugar sagrado, lugar de oração, lugar onde teoricamente todos deveriam buscar a vida, a misericórdia, o amor. E no entanto, ali está um homem com a mão seca, ferida, paralisada, e ao redor dele pessoas com o coração ainda mais seco que a mão daquele homem. A mão seca representa tudo aquilo que em nós deixou de amar, de servir, de acolher e de perdoar. Representa os nossos sonhos parados, a nossa fé enfraquecida, a esperança cansada. Quantas vezes nós também entramos na sinagoga da nossa vida, na igreja, na oração, carregando mãos secas, corações cansados, almas feridas. E o mais doloroso, Jesus vê. Ele sempre vê. Ele vê o homem ferido e vê também os que observam com maldade. Eles não estão preocupados com o sofrimento do outro. Estão preocupados com a regra, com a lei, com a aparência. Estão mais preocupados em acusar Jesus do que em salvar uma vida. Então Jesus faz a pergunta que ecoa até hoje: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Essa pergunta não é para os fariseus, e sim para nós. É para quando escolhemos o julgamento em vez da misericórdia. É para quando preferimos o silêncio diante da injustiça. É para quando vemos algo sofrer e pensamos: não é problema meu. O Evangelho diz que Jesus olhou ao redor com ira e tristeza. Ira, porque a dureza do coração machuca os planos de Deus, e tristeza, porque um coração fechado impede o milagre. E aqui está o ponto mais emocionante: Jesus não espera que o homem esteja perfeito. Ele não pede explicações, ele não pergunta o seu passado, ele não impõe condições para curá-lo, ele só diz: levanta-te e estende a mão. O homem obedece, mesmo com a mão seca, mesmo com a vergonha, mesmo com medo, e quando ele estende aquilo que parecia morto, a vida volta. Meus irmãos, o milagre acontece quando estendemos a mão para Deus, mesmo quando estamos fracos, quando estendemos a mão para perdoar, a mão para recomeçar, quando estendemos a mão para servir. Mas o Evangelho termina de uma forma dura. Os fariseus saem tramando a morte de Jesus, porque a misericórdia incomoda, o amor incomoda e a verdade incomoda. Ainda hoje, amar de verdade incomoda as pessoas.
Perdoar também incomoda. Escolher o bem também incomoda. Seguir Jesus também incomoda. Mas é esse caminho que salva, o caminho que cura, e esse caminho é o que ressuscita mãos secas, corações duros e almas cansadas. Hoje Jesus passa diante de nós e diz: levanta-te, levanta da dor, levanta do medo, levanta da culpa, levanta da fé morna. E depois ele completa: estende a mão, mesmo que doa, mesmo que tremendo, mesmo que pareça impossível. Porque quando você estende a mão para Jesus, ele faz o que ninguém mais pode fazer. Ele transforma o seco em vida, o morto em esperança e a dor em milagre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que este Evangelho possa servir para mim e para você como uma inspiração. Vamos orar. Senhor Jesus, diante de Ti colocamos nossas mãos secas e os nossos corações cansados. Senhor, dá-nos a sabedoria para escolher sempre o bem e a coragem para estender a mão quando tudo parece difícil. Não deixe que pessoas como os fariseus entrem na nossa vida. Encha-nos com Teu Espírito para que saibamos amar, perdoar e servir como Tu nos ensinas. Cura o que está ferido em nós e transforma a nossa dureza em misericórdia. Que hoje possamos nos levantar e confiar totalmente em Ti, o nosso único Salvador. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino e seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a bênção de Deus recaia sobre você. Obrigado por acompanhar o Evangelho diário e não se esqueça, Cristo te ama. Estenda sempre a sua mão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até amanhã.